partir do pão, antes de se assentar, dá um abraço aí pelo menos em 5 irmãos. Hoje tem juros, porque é noite de Santa Ceia, né? Geralmente são 2, 3, mas hoje tem juros. Tem que ser no mínimo 5 irmãos, porque é noite de comunhão. E louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. À medida que cumprimentar, pode sentar. Vocês que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados, recebidos. Vejo ali 2 irmãos. Creio que... Levanta a mão assim, para a gente conhecer aqueles que nos visitam nessa noite. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vocês que nos visitam nessa noite através do projeto Casa de Paz. É um privilégio poder lhes receber. Amém. Sejam bem-vindos. Famílias estão nos visitando nessa noite através do projeto Casa de Paz. Receberam aí pessoas, discípulos, missionários na sua casa, que estão indo lá uma vez por semana levar uma palavra, uma mensagem, conversar, orar com vocês. E hoje vocês nos visitam por esse motivo. Sejam bem-vindos, que possamos ter vocês mais vezes aqui, possamos adorar o Senhor junto, viver esse momento aqui junto. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero continuar compartilhando uma mensagem com vocês. Esse mês de abril nós estamos fazendo 4 celebrações especiais referente à Páscoa, é o mês da Páscoa, e é um mês de muita alegria, de muita festa por cristão, para aquele que tem Jesus como seu referencial, que crê que Jesus Cristo deu a sua vida, se entregou por amor a nós, morreu, mas não ficou morto. Jesus ressuscitou. E então nós estamos fazendo ao longo desse mês 4 celebrações, temos convidado, trazido pessoas, famílias aqui, para que possam desfrutar dessa experiência da morte, mas da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas. E Deus nos deu um tema para esse mês, para a gente trabalhar nesse mês, que é a Páscoa 2017, praga alguma te alcançará. Essa foi a proclamação que o Senhor nos deu para liberar sobre as nossas vidas nesse tempo, e uma proclamação muito bem-vinda e muito oportuna, por sinal, que a quantidade de pragas, problemas, tragédias que nós temos visto nesse mundo aí fora, realmente, como tem a expressão antiga que diz, né, não está no gibi a quantidade de pragas que tem nesse mundo aí fora. Só um mosquitinho, a gente sabe, né, a quantidade de praga que um mosquitinho desse tamanho consegue carregar. Eu não sei, né, no DNA dele, como é que ele consegue ser tão malvado, né? Eu acho que ele é parente de Hitler, eu acho que ele picou Hitler antes de Hitler morrer, né? E é por isso que esse mosquito é tão covarde, porque eu não sei como que um bicho daquele tamanho consegue fazer tanto mal à sociedade. Esses dias eu estava vendo eu não me lembro bem o que era, mas eram coisas de perguntas e respostas assim. Aí foi feita a pergunta assim: qual é o bicho que mata mais ser humano na Terra? Já matou mais ser humano em toda a história da Terra. Aí deu algumas opções lá. Cobra. Aí eu logo falei, é esse bicho aí, né, pastor Marco? Logo eu falei, é esse aí, cobra. Aí, quem ouviu a mensagem de Piton também, né, vai dizer logo que foi cobra. Outro, tubarão. Aí eu remo de caiaque, né, de vez em quando. Eu falei, é isso. Porque esses tempos atrás eu estava lá perto da ilha, me deu um pânico, passaram um vídeo, acho que foi o pastor Marcos Fernando, um negócio assim, passou um vídeo de tubarão, que tinha um tubarão rondando. E quando eu tô lá perto da ilha, eu lembro desse negócio do tubarão. Eu falei, meu Deus, tô aqui sozinho, se esse tubarão me pega. Aí eu fiquei, falei, não, mas o tubarão vai querer me pegar pra quê? Aí o outro lado falou, não, vai pegar sim, tá com fome e tal. Fiquei naquela briga, naquele conflito. Eu falei, não, é esse aí, tubarão. E realmente é implacável, né? Você tá dentro d'água, de cara com um tubarão, seja lá qual espécie for. Se ele tiver com fome, acabou. A gente não consegue nadar, se defender, não consegue fazer nada com o tubarão, né? Eu falei, é isso aí. Aí a outra opção foi leão. Aí eu mudei, falei, é isso aí também, né? É o rei da selva, ele também é feroz, ele não dá oportunidade para nenhuma de suas presas. Mata animais muito maiores do que a gente, quem dirá nós, né? Aí a outra opção foi o urso. Eu falei assim, todos esses. E a última opção, mosquito. Eu falei,
E eu acredito que seja todas aquelas ali, menos essa última opção, mosquito. Para a ironia de toda a história, o animal que mais matou ser humano em toda a história do mundo foi o mosquito, através de todas essas pragas aí. Aedes aegypti, com zika, chikungunya, dengue, febre amarela e tantas outras que a gente nem sabe, foi esse bicho. Então, como eu estou dizendo, não tem momento mais oportuno para que venha essa proclamação sobre as nossas vidas. Praga alguma te alcançará. Não é que elas não vão existir, elas existem, estão lá fora. Mas a promessa do Senhor é que elas não vão nos alcançar. Semana passada falamos sobre isso, a promessa que o Senhor fez lá no Egito para aqueles que tomassem do cordeiro, assasse e passasse o sangue sobre a porta. Falou, não haverá praga destruidora que alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. E é com base nisso que temos essa proclamação, praga nenhuma te alcançará. Conversamos ao longo dessas semanas, hoje já é a terceira de 4 semanas, então já é a penúltima celebração do mês da Páscoa. Falamos que há 3.450 anos atrás nasceu lá no Egito esse conceito da Páscoa, com essa história que eu falei aqui um pedacinho, quando o cordeiro foi assado, o sangue foi passado lá na porta e o anjo da morte não entrou sobre a casa daqueles que tinham aquele sinal, aquele sinal de aliança ali com o Senhor. E depois que esse episódio aconteceu no Egito, 1.400 anos depois, na mesma data, exatamente na mesma data, né? Começou no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal de Jerusalém, e então ficou ali durante 5 dias sendo examinado pelos doutores da lei, e então na sexta-feira da paixão, como nós conhecemos, Jesus foi tomado como um cordeiro, foi morto, foi sacrificado por nós, e então ele morreu na cruz do Calvário por nós. E muitos fatos, muitas questões permeiam essa história, a gente vai conversar sobre algumas hoje. E então Jesus morreu na sexta-feira da paixão, ficou morto ainda no sábado, e quando foi no domingo, foi o dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, voltou da morte para a vida, saiu do sepulcro, encontrou com os seus discípulos, encontrou com centenas. Existem livros até que relatam já milhares de pessoas que tiveram esse respaldo próximo, essa experiência da ressurreição muito próxima, são testemunhos da ressurreição de Jesus, chegaram a milhares de pessoas naquela atualidade. E então muitas coisas rodearam essa história, existem muitos conceitos, muitos fundamentos, muita moral, muita razão que é trazida para a gente. E quando a gente começa a pensar na história, assistimos o filme Paixão de Cristo e tantos outros filmes que contam esses acontecimentos, essa história, e lendo a palavra também, nós vimos ali Jesus no momento da sua morte, da sua crucificação, os soldados que zombavam dele, pessoas que escarneciam de Jesus, tantas pessoas ali, e a nossa ótica humana, normal, a gente achava que Jesus estava ali preso, indefeso, morto, vulnerável, realmente estava vencido, porque a princípio ele estava sem ação naquela cruz, ele estava derrotado. Inclusive os soldados disseram para ele, falaram assim, você não é o rei, você não é o Deus, se você é Deus mesmo, igual você está dizendo aí, desce dessa cruz, vai ficar parado aí nessa cruz, não vai descer dessa cruz. Olha o ponto que as pessoas chegaram, né? E como disse para vocês, pessoas que há 7 dias atrás, há 1 semana atrás da crucificação de Jesus, no domingo de Ramos, na entrada triunfal, eram aqueles que gritavam, Hosana, salva-me. E 1 semana depois, a maioria dessas pessoas passaram a gritar, crucifique-o. Se você é Deus, desça dessa cruz, faça alguma coisa. E vemos Jesus lá pregado na cruz, com as suas mãos, com os seus pés, com aquela coroa de espinhos, sem a sua roupa, sem a sua veste. Eu trouxe aqui hoje uma réplica, algo que tenta só simbolizar o que foram os cravos utilizados em Jesus. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma réplica que está numa escala um pouquinho menor do que os cravos que foram usados em Jesus, e menor do que o que foi usado na mão. Quem dirá o que foi usado nos pés, que tinham o dobro do tamanho da espessura, porque os 2 pés foram pregados juntos. Então isso daqui é para a gente ter ideia mais ou menos do cravo que foi usado em Jesus. E depois, se você quiser, no final você pode vir pegar, segurar.
E eu não sei se vai acontecer com você, comigo acontece. Sem me furar, eu sinto dor em segurar isso daqui. Não no meu corpo físico, mas a minha alma dói quando eu tenho a experiência de tocar nisso daqui e eu começo a mensurar a dor que Jesus sentiu por mim e por você na cruz do Calvário. E vemos ele ali a princípio indefeso. Mas Mateus capítulo 27, não precisa abrir, diz que algumas coisas aconteceram. 5 coisas muito importantes aconteceram ao longo desse momento aí da morte e da ressurreição de Jesus. Lá em Mateus 27 diz a história que a primeira coisa que aconteceu foi que o sol se apagou. Por 3 horas, exatamente de meio-dia, que é o horário de maior brilho, de maior intensidade do sol, o sol se apagou. E ficou até 3 horas da tarde escuro, em trevas. Não ficou nublado não, irmão. Não ficou só de noite não, porque à noite a gente ainda tem a luz da lua, que a lua ilumina. Mas a lua ela não pode iluminar ao longo da noite, porque a lua ela depende do sol para que ela ilumine, porque ela só espelha, reflete a luz do sol. Mas ficou sem sol, de meio-dia às 3 da tarde. Então é pior do que a noite. Se você vai na roça, por exemplo, que na cidade tem muita luz artificial, não dá para ter essa ideia. Mas se você vai na roça sem nenhum tipo de luz, e você começa a ter ideia do que é escuridão, do que é trevas. Foi pior do que isso, porque não tinha a luz do sol e nem a luz das estrelas para iluminar. De meio-dia às 3 da tarde, o sol se apagou, se escondeu completamente. A outra coisa que aconteceu nesse momento aí, nesse período da morte de Jesus, foi que o véu do templo se rasgou. Diz a história que o véu, como já expliquei para vocês, falei até nas semanas passadas, na semana retrasada, falei sobre o caminho, a verdade e a vida. 3 cortinas que dividiam lá dentro do tabernáculo, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, eram cortinas que tinham o nome do caminho, a primeira cortina, a segunda da verdade e a terceira da vida. E diz a história que essas cortinas aí que separavam, que não deixavam as pessoas verem esses lugares e nem muito menos entrar nesses lugares que eram lugares santos, separados, puros, essas cortinas se rasgaram. E eu falo de cortina de 15 centímetros de espessura. Eu falo de tecidos com mais alto padrão de tecnologia daquela época, que sozinho não podia rasgar, não podia puir. E simplesmente de cima embaixo essas cortinas se rasgam, caem no chão e liberam acesso a todos aqueles lugares. A terceira coisa que aconteceu foi um terremoto. Houve um tremor de terra muito grande, não só em Jerusalém, em Israel, mas em cidades, em países até 5.000 quilômetros de distância. Existem relatos históricos daquela época, de 2.000 anos atrás, que houveram tremores de terra naquele lugar. E o epicentro foi ali em Jerusalém, em Israel. E então, essa foi a terceira coisa que aconteceu e a gente começa a imaginar, porque a Bíblia diz que houve uma batalha lá no inferno. Houve uma briga, uma luta, né? E eu começo a imaginar, né? A gente assiste aí o UFC, a gente assiste o nosso treinamento de jiu-jitsu aqui na terça-feira, e a gente sabe, quem vai ali na sala conversar comigo, sabe a barulheira que fica lá na sala, né? O pessoal treinando ali, caindo naquele tatame, né, Alexandre? Bora, Alexandre pegando forte lá na física, nas técnicas. E então, quando há luta, tem barulho, não é verdade? E houve uma luta muito grande lá no inferno. E é por isso que a terra aqui em cima estremeceu, porque lá embaixo havia uma luta, uma batalha, uma guerra, por você, meu irmão, por mim e por você, lá no inferno. E é por isso que as terras foram abaladas dessa forma. E houve um tremor tão forte que a quarta coisa que aconteceu é que as rochas se partiram. Diz a história que pedras muito grandes, rochas muito grandes, fenderam ao meio, partiram, arrancaram um pedaço por causa da força desse terremoto. Mas na verdade isso também já era profético, porque Jesus lá na cruz estava sendo ferido. E nós sabemos que a Bíblia chama de Jesus como a nossa rocha, ele é a nossa rocha. Desde Moisés já havia sido profetizado que Jesus ia ser a nossa rocha, seria a nossa rocha. E quando feriram a rocha, né, a natureza respondeu também, quebrando as rochas também foram quebradas, foram feridas também. É o quarto sinal que vemos. E o quinto sinal é que várias sepulturas, vários sepulcros se abriram naquela época e pessoas ressuscitaram, porque já estava tendo uma batalha lá no inferno. Jesus já estava vencendo aquela batalha, aquela luta, e por causa daquela vitória que já estava acontecendo lá no inferno, os sepulcros, as sepulturas começaram a se abrir
e conta a história que milhares de pessoas em Jerusalém ressuscitaram, enquanto Jesus nem tinha ressuscitado ainda. Isso na sexta e no sábado. Pessoas já estavam se levantando das suas sepulturas. E no domingo, depois que Jesus apareceu, diz a história que essas pessoas voltaram para suas casas, voltaram para sua vida social. Pessoas com semanas, meses e anos mortas voltaram para o seu convívio social, porque Jesus foi lá no inferno, abriu a porta do inferno, e não só a porta do inferno foi aberta, como as sepulturas também foram abertas. Depois você pode abrir lá em Mateus 27, ler ao longo dessa semana, estudar um pouquinho sobre isso. Se você que gosta de estudar, que você vai confirmar o que eu estou te ensinando aqui de uma forma mais objetiva, mais rápida, para a gente otimizar o tempo. E então a gente olha para aqueles soldados falando assim: se você é Deus, desce daí, faz alguma coisa. E mal eles sabem que muita coisa estava sendo feita. E a natureza, por exemplo, estava respondendo que muita coisa estava acontecendo. Uns anos atrás eu já ministrei aqui na comunidade uma palavra com esses conceitos aqui, e o tema é se Deus está, se tu está parado em silêncio, mas alguma coisa está acontecendo. Foi tipo assim, alguém lembra o tema da mensagem? Vai lembrar não, né? Se está tudo parado em silêncio, você acha que não está acontecendo nada, mas está. Deus está trabalhando ao seu favor. Foi lá no da superação essa palavra. Quanto tempo que tem? Olha lá, tem 3 anos já. Então, a gente acha que Jesus estava lá na cruz, refém, indefeso. Mas muitas coisas estavam acontecendo. Porque o seu corpo físico estava lá. Mas a sua força, o seu poder estava solto, como sempre está. Aonde o Espírito de Deus tem o quê? Tem o quê? Tem liberdade. E ele tinha liberdade, ele foi agindo, tocando em tudo. E sobre o sol, né, existe um conceito muito forte, que quando o sol apaga ao meio-dia, aí fica tudo o que a Bíblia diz, lá em Mateus 27, diz que fica tudo escuro, em trevas. E quando a gente ouve essa referência, que a terra está em trevas, nós voltamos lá em Gênesis, que já conversamos também as semanas anteriores aí. Gênesis 1 diz que Deus fez a terra, né? E Gênesis 1:2 diz que a terra ficou, de repente, sem forma, vazia, e o quê? Com trevas, com escuridão, porque não havia luz. Gênesis 1:3, aí Deus vem e diz o quê? Haja luz. E quando nós vemos a terra sem luz, a luz totalmente fora da terra, nós vemos a terra escura, mas não só escura. O que nos chama a atenção é a terra em trevas. Nos chama a atenção que a terra voltou a estar caótica. Por quê? O Pai queria ensinar exatamente isso. Essa terra sem o meu filho, ela está em trevas. Ela está perdida. Ela está na escuridão. Ela está entregue ao caos. A terra sem Jesus é igual aquela terra lá em Gênesis. Voltando em Gênesis 1:2. É uma terra deformada, sem graça, escura, vazia, sem lógica. Mas então, Gênesis 1:3, Deus se pronuncia diante daquele caos. Deus se pronuncia diante das trevas. Deus se pronuncia diante da desordem e disse: Raiá, haja luz, e houve luz. E foi por isso que ao meio-dia o sol se apagou. Mas às 3 da tarde, Deus já profetizava, porque por 3 horas o sol ficou apagado, e por 3 dias Jesus ficou morto, e no terceiro ele ressuscitou. E é por isso que o sol se apaga meio-dia, e às 3 da tarde o sol volta a se acender, porque Deus estava profetizando: no terceiro dia ele vai ressuscitar. Vocês estão experimentando o que é ficar sem o filho, que é ficar sem o cordeiro, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, e o sol vai voltar a brilhar. A esperança vai voltar a brilhar sobre a vida de vocês. E assim aconteceu. Às 3 da tarde, às 15 horas, o sol voltou a brilhar. E a esperança voltou a brilhar também sobre a vida das pessoas, que era o Pai profetizando que no terceiro dia o Filho iria ressuscitar. E esse episódio foi muito curioso. Muitos teólogos falam sobre isso. Guias lá em Israel, ainda não fui, mas está muito perto de eu ir em Israel, conhecer algumas dessas histórias próximo, pessoalmente. Você também, quem sabe, esteja próximo de você aí também, amém? Alguns aí, de repente, vão viajar até comigo na caravana. Quem já disse amém, quem já pegou, quem sabe a gente já vai junto em caravana, né? E então, muitos falam que Israel, nessa época, tinha alguma coisa em torno de 200 mil habitantes.
Mas na festa da Páscoa, que era celebrada já há 1.400 anos, e então era uma festa muito tradicional. A gente sabe que o que acontece com o Rio de Janeiro na época do carnaval aqui? Lota, enche, né? O que acontece com a região dos lagos na época do verão? Lota, enche, porque são períodos que já são familiares, que já são ali programados, culturais, que as pessoas estão ali. E por 1.400 anos era celebrado a Páscoa já, desde que o povo saiu lá do Egito. Então era uma festa muito tradicional, pessoas viajavam, famílias viajavam. E a festa tradicional agora era em Jerusalém. Por quê? Porque a saída do Egito, eles saíram do Egito para onde? Para a terra prometida. E então quando saíram do Egito, há 1.400 anos atrás, saíram festejando, celebrando essa data, comemorando essa data, que marcava exatamente a passagem do anjo e marcava exatamente a libertação da escravidão do Egito. E então passaram 1.400 anos celebrando, e quando chegaram na terra prometida, em Canaã, em Jerusalém, em Israel, se tornou muito cultural as pessoas irem para Jerusalém celebrar, porque Jerusalém representava a totalidade dessa festa, porque era a festa da Páscoa, a passagem do anjo, mas a libertação da escravidão. Então as pessoas iam lá para Jerusalém para celebrar. E então uma cidade que na época tinha 200 mil habitantes, parecido com Macaé hoje, que tem 230 mil, na época da Páscoa recebia 1 milhão de pessoas a mais, ou seja, 1.200.000 pessoas em Jerusalém na época da Páscoa. E olha que curioso, as pessoas tomando todos os lugares, né? Imagina quando tem festa nesses lugares aqui, né? A gente aqui como referência em Macaé, lá no centro de convenções, quando tem festa fica um formigueiro cheio de gente aqui nos Cavaleiros, ou seja, lá onde tem festa, a gente sabe que é muita gente. Agora imagina Jerusalém tomado de gente para tudo que é lado, e de repente, meio-dia, todas as luzes se apagam. Testemunha não faltou, né? Espectadores não faltaram para ver esse episódio acontecendo, né? E é por isso que hoje nem mesmo a ciência não corre o risco mais de tentar negar, de tentar esconder esse fato, esse episódio que foi presenciado, que foi testemunhado por muitas pessoas, foi espalhado por muitas geografias. Existem muitos relatos históricos muito além da Bíblia. A Bíblia é a nossa base fundamental, mas muitos outros relatos históricos dizem isso tudo que aconteceu. E então 1.200.000 pessoas em Jerusalém, meio-dia apaga tudo. Imagina o pavor, o caos, a correria que ficou naquela cidade. Só que exatamente nesse horário, lá em cima de um monte chamado Gólgota, Jesus estava sendo crucificado. E eles acenderam muitas tochas lá em cima daquele monte. E imagina só, as pessoas lá embaixo, quando a gente apaga aqui no momento da música, apaga as luzes aí embaixo, fica tudo escuro, e a gente acende as luzes aqui em cima, a gente não consegue ver praticamente nada aí. Mas a gente olha aqui para cima, a gente consegue ver. Então você começa a ter ideia do que aconteceu lá em Jerusalém. Quando as luzes se apagam ao meio-dia, ninguém enxerga nada, nem a lua estava ali para iluminar. E olha que não tinha o celular, né, para ligar o aplicativo da lanterna, igual, né, para a gente já encontrar. Precisava de um instrumento com material, com azeite, e então precisava de algo para incendiar, para começar aquele fogo ali. Então muitos não tiveram ali a sua lanterna no momento, que não era tão prático igual pegar um celular e clicar na tecla do aplicativo ali. Então muitos ficaram na escuridão e só tiveram um lugar para olhar, lá para cima do Gólgota, aonde Jesus estava sendo crucificado. 1.200.000 pessoas presenciam esse momento. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já tinha planejado tudo. Ele já tinha planejado uma plateia, Ele já tinha planejado um palco, que era o Monte Gólgota, com aquela iluminação toda pronta ali, para o maior espetáculo que a terra poderia ver. Os espetáculos de Páscoa são muito bonitos. Não sei se você já assistiu. Existem muitos bonitos. Eu, particularmente, sou suspeito para falar isso, mas eu acho do projeto Vida de Volta Redonda um dos melhores espetáculos do Brasil, até melhores do que qualquer profissional que você possa ver. Tem alguns no YouTube, tem DVDs que vende lá também. A próxima vez que eu vou lá, eu vou trazer alguns DVDs para a gente colocar aqui no nosso stand, para a gente vender, para você presenciar esse espetáculo. Mas nem se compara com o espetáculo que aconteceu lá no monte, lá em Jerusalém, com o espetáculo que o Pai usou o seu Filho para dar a toda a humanidade, o espetáculo de amor, o espetáculo de graça. Nunca se expressou tanto o amor, nunca se expressou tanto a graça, a paixão, a misericórdia,
como naquele espetáculo assistido por aquelas pessoas. Então essas são algumas informações, algumas curiosidades que permeiam aí a morte, a paixão de Cristo, a ressurreição também. Falando um pouquinho lá sobre a questão do tabernáculo, nesse mesmo horário as luzes se apagam. E muitas pessoas, né, os religiosos, tinham ido para o tabernáculo. Porque lá no tabernáculo, porque nessa data também é dia de Yom Kippur, é o dia do perdão. É o dia do ano que você pode levar o seu sacrifício e o sacerdote vai entrar lá no Santo dos Santos e oferecer aquele sacrifício lá no Santo dos Santos. Uma vez só por ano, o sacerdote podia entrar naquele lugar. Então muitas pessoas foram até o tabernáculo, mesmo que não podiam entrar lá dentro, mas levaram os seus sacrifícios ali e deixaram lá fora no átrio, e o sacerdote ia lá dentro para oferecer no santo lugar e depois ia levar esse conjunto de sacrifício no Santo dos Santos. E muitas pessoas também estavam ali em volta do tabernáculo, em volta do templo, né, que era o conceito daquela época. Mas aquelas cortinas impediam que as pessoas vissem o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Mas aí diz a história que ficou tudo escuro meio-dia, e quando foi 3 da tarde, o sol se acende e as cortinas se rasgam. E quando aquelas cortinas rasgam de alto e cima, cai no chão, o sol entra lá dentro assim, ó, passa pelo átrio, passa pelo santo lugar, vai lá no Santo dos Santos, um lugar que ninguém jamais havia visto, senão os sacerdotes, alguns sacerdotes ao longo da história, vai lá e iluminam. Imagina que já viu o sol batendo num carro, no espelho, refletindo, dando aquela luz? Eu imagino, isso aí já é coisa minha, tá? Bateu lá na Arca da Aliança assim, a Arca da Aliança dourada, espelhou aquela luz do sol assim, né? E todo mundo começou a gritar, desesperado. Por quê? Diz a história que se as pessoas vissem o santo lugar que não poderiam ver, morriam. E pessoas que não podiam ver, tocar, acessar o Santo dos Santos, eram fulminadas vivas, eram queimadas, era cremada, mas só que viva, né? Virava pó na mesma hora. E elas ficaram com medo disso acontecer. Mas só que elas não entenderam que o tempo tinha mudado, que o tempo da lei tinha ficado para trás e agora começava o tempo da graça. Aquela que Jesus havia anunciado lá na Santa Ceia, quando ele ergueu o cálice e falou assim: esse aqui é o símbolo agora da nova aliança. A nova aliança agora não é mais com base na lei, mas com base no meu sangue. E eles não haviam entendido isso, por isso que ninguém foi queimado vivo, porque não era mais aquelas cortinas que eram o caminho, a verdade e a vida, mas como Jesus disse, está lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E foi para isso que a luz veio, acendeu e trouxe essa realidade a todos. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 5, para a gente consolidar isso que nós estamos conversando aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu quero comentar com você sobre mais 2 questões aqui dentro da paixão, da morte, da ressurreição. Mais 2 questões. Romanos 5,12, se você nos visita, podemos te ajudar a abrir a sua Bíblia, ou porventura não trouxe, vamos dividir, compartilhar com você. E hoje nós temos aqui uma experiência que estamos fazendo, vamos fazer um teste. Temos a palavra também aqui projetada no Data Show. Então, se porventura você também está sem Bíblia, pode acompanhar aqui, mas se está com a sua Bíblia, pode continuar acompanhando por ela. E, por favor, vamos fazer um teste, vamos utilizar dessa ferramenta, mas não use disso como desculpa para não trazer sua Bíblia para o culto, tá, irmão? Por favor, traga sua Bíblia, tá bom? Senão, vai acontecer, sabe o quê? Se você começar a não trazer a Bíblia para ler aqui, daqui a pouco vai dar um problema de vista em você que você não vai nem conseguir enxergar o negócio aqui. É brincadeira, irmão. Só para descontrair. Mas não deixe de trazer sua Bíblia não, tá? Então você que está sem Bíblia hoje pode acompanhar aqui ou acompanhar com alguém do seu lado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero falar sobre mais 2 assuntos só para a gente consolidar a mensagem dessa noite. Os 2 assuntos que eu quero falar, primeiro eu quero falar sobre a morte. Depois eu vou falar sobre ressurreição. Mas primeiro eu quero passar algumas informações, alguns conceitos para vocês, dividir com vocês sobre a morte. Talvez você vai dizer, já começar a dizer assim, não é possível, né? Que
que eu vim no culto hoje, aqueles que nos visitam principalmente falam assim, logo hoje que eu escolhi vir no culto, o pastor vai falar sobre morte. Podia deixar para falar sobre isso lá no ofício fúnebre, né? Quando falecer alguém, dá uma palavra sobre morte lá no cemitério e tal. Não, queridos, é por quê? Porque eu quero falar também algumas coisas sobre ressurreição. E não tem lógica, não tem razão, não tem força a ressurreição se não houver a morte. Porque a ressurreição sem morte, ela é inválida. Por exemplo, se eu falar para você agora assim, você vai ressuscitar hoje, daqui a pouco, daqui a 30 segundos você vai ressuscitar. Tem algum sentido para você? Não tem. Por quê? Porque você está vivo. Então, para aqueles que estão vivos, a ressurreição não tem muito valor. Mas quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro, que ele estava morto, e falou para Marta e Maria, falou assim, calma, tenha bom ânimo, porque ele vai ressuscitar. Porque quem crê em mim não morre, mas se morrer, mesmo assim vai ressuscitar. Ah, meu irmão, eu garanto para você que para Marta e Maria teve muito sentido a ressurreição, porque elas experimentaram da morte. Então não tem como trazer sentido, lógica à ressurreição, sem antes falarmos de morte. E é por isso que eu li com vocês aqui Romanos 5,12, que diz, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Falamos isso nas semanas anteriores, lá através de Adão. E por isso, né, por causa disso, entrou também a morte sobre a vida de todos. Então, o pecado entrou pela vida de Adão e contaminou a todos. E automaticamente a morte também entrou através da vida de Adão, porque ele foi condenado à morte, e automaticamente nós também fomos contaminados, contagiados através de Adão. Se removermos talvez toda a questão espiritual disso, pelo menos genética fica. Já viu alguns casos assim que tem algumas anomalias genéticas na família e filhos, netos contraem aquelas anomalias, contraem aqueles problemas porque vieram por raiz genética, herança hereditária genética de outras pessoas? Que seja simplesmente pela genética. Adão pecou e nos contaminou com o pecado. Adão foi condenado à morte e nos contaminou também com a morte através da sua atitude. E então, quando a gente para pensar um pouquinho na morte, não é bom pensar em morte, mas para trazer força, realidade para a ressurreição a gente precisa. Eu já argumentei e falei isso algumas vezes em alguns momentos nossos, que a morte é a maior verdade, é a verdade mais inexorável, mais imutável, a verdade mais real da vida. E é curioso, né? Se torna curioso porque quando eu estou falando de vida, ao mesmo tempo eu estou falando de morte. A maior verdade da vida é a morte. Porque muitas coisas podem mudar ao longo da vida, mas a única coisa que não vai mudar é a certeza que um dia iremos morrer. Sim ou não? Ai, pastor, que papo é esse, né? Vieram até alguns irmãos que vieram até de preto né? Porque estão de luta aí já por causa desse papo da noite, né? Que papo é esse, pastor? Mas é verdade. Uma coisa nós temos certeza que um dia nós vamos morrer. Então, uma coisa que não muda é isso, que um dia nós encontraremos. Todos nós caminhamos, né? Quando estamos crescendo, quando estamos fazendo aniversário, quando estamos amadurecendo, quando estamos envelhecendo, querendo ou não, até por uma razão de tempo, de idade, nós estamos caminhando para lá. Só que até se encontrar com a morte, tem muita vida pelo caminho. Alguns morrem um pouquinho mais cedo, outros morrem muito tarde, né? E eu creio que existe uma unção de longevidade aqui nessa igreja. E a mãe dessa longevidade, a Dona Inês, está ali com a gente, ó, 90 anos com saúde, com força, com vigor. E inclusive nesse ano o Senhor nos deu a proclamação da honra que diz, né? Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, quando aprendemos a honrar dentro de casa o pai e a mãe, as nossas vidas se prolongam. Então, quando honramos as pessoas, os nossos maridos, as esposas, os filhos, os líderes, as autoridades, os pastores, quando honramos as pessoas na nossa caminhada, automaticamente vem um bônus sobre a nossa vida. A nossa vida vai prolongando. Posso te dizer que é uma mulher de honra. Quer aprender alguma coisa de honra? Olha para a Dona Inês, caminha com ela, porque se não tivesse honrado ao longo da sua história, com certeza não estava aqui. Porque a Bíblia diz isso. Honre para que prolongue os seus dias. Então, é inevitável falar sobre a morte, porque estamos caminhando para lá.
Outra questão é que a morte ela é muito democrática, ela nos torna todos iguais. As diferenças vão embora, sim ou não? Não importa se a pessoa ela é rica ou ela é pobre, todas elas se encontram com a morte. Não importa se é homem ou se é mulher, todas elas se encontram com a morte. Porém, né, existem pesquisas que dizem que as mulheres demoram muito mais a morrer do que os homens morrem mais cedo, porque uma das questões é que se cuidam muito melhor do que os homens, né? Mas tem uma série de outras questões envolvidas nisso também. Então a mulher vive muito mais. Então não importa a nossa raça, não importa o credo, não importa o que nós sejamos, a morte ela é democrática. Ela chega e aparece para todo mundo. E as diferenças se vão embora. Fora o peso lá do caixão para carregar quando a pessoa morreu, também não importa se ela é magra ou é gorda, né? Morreu do mesmo jeito. Fora a diferença do peso, né? Para aqueles que amavam muito e vão ajudar a carregar ali o caixão. Estou trazendo um pouquinho de alegria para não ficar muito depressivo, né? A conversa, que estamos falando sobre morte, né? Então tem que fazer uma piada aí no meio. A morte, ela expõe as nossas fragilidades. Ela expõe a nossa finitude. Muitas das vezes a gente acha que é muito forte, igual o super-homem lá, né? Mas até o super-homem, exposto diante da criptonita, ficava fraco. E é isso que a morte faz com a gente. Expõe a nossa fragilidade. E às vezes a gente acha que é o rei da cocada preta, né? Mas na verdade a morte expõe a nossa finitude. Mostra que a nossa vida tem um tempo limitado. Mas um dia a morte enfrentou um inimigo implacável. Um dia a morte enfrentou um inimigo, não no sentido pejorativo da palavra, mas enfrentou um inimigo terrível. Terrível porque foi um adversário que ela não conseguiu vencer. Assim, a morte enfrentou todo mundo. E todo mundo que ela enfrentou, ela conseguiu vencer. Então era realmente um adversário muito forte, a morte. Mas um dia ela enfrentou alguém mais forte que ela. Tipo esse negócio do Flamengo, assim, né? Que o pessoal fala aí, né? Igual hoje, ganhou. O outro time estava muito bom, mas aí enfrentou o Flamengo hoje, perdeu, né? Acho que a semana que vem é a final. Aí também, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Calma, gente, tem que fazer piada. Estou falando sobre morte, entendeu? Então tem que fazer, exatamente. Mas não deixa de ser uma verdade. O Flamengo ganhou hoje, realmente, né? Então, os adversários realmente temem, né? Diante dele lá, né? Então, futebol fora a parte, mas é um conceito, né? Eu sei que os vascaínos não gostam, os tricolores não gostam, mas é um conceito. Vamos fazer o uso do conceito. E então, um dia, a morte enfrenta o seu pior adversário. A morte era tipo o Anderson Silva, o Homem-Aranha, entendeu? Eu sou imbatível, eu sou o melhor, ninguém me vence, ninguém me ganha. Aí começou a fazer palhaçada, entendeu? Começou a fazer chacrinha, começou a se amostrar. De repente, do nada, toma uma só e apaga no meio daquela palhaçada, né? Canções que a gente já cantou aqui ao longo dessas semanas, né? Morte, onde está? Aí cantamos hoje, né? Para sempre. Morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Onde está aquilo que você usa como referência? Porque o nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou. E então um dia a morte enfrenta esse adversário e não consegue vencer, e a sua invencibilidade é caída por terra. E então, diante dessa descoberta que nós falamos aqui em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo fala isso, que por um homem entrou o pecado e por esse homem também entrou a morte, e todos nós experimentamos a morte através disso. Romanos 6,23, né, também fala um pouco sobre isso, que o salário do pecado é a morte. Nós citamos nas semanas anteriores isso, o salário do pecado é a morte. Então, se por um homem entrou o pecado e a morte alcançou a vida de todos por causa disso, né, por causa do pecado, falamos também lá sobre aquele conceito de Gênesis, porque Adão e Eva pecaram, estavam nus e Deus pegou um animal, matou o animal, fez da pele do animal uma roupa para Adão e Eva, e a partir daí se entendeu que por causa de um pecado precisava de um sacrifício, precisava de um sangue ser derramado, um animal morrer para cobrir aquele pecado de forma provisória. Então o salário do pecado passa a ser a morte. Então, com base nisso, todos que pecam têm um encontro com quem? Com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então todos que pecam têm um encontro com a morte. E quando o apóstolo Paulo fala aqui aos Romanos 5,12, ele diz que todos pecaram e todos vão morrer. Por causa de quem? Por causa de Adão.
Então é inevitável que a gente caminhe para isso. Mas é curioso, é muito curioso, porque todo mundo que pecar vai se encontrar com quem? Com a morte. Aí a gente pode dizer assim, mas eu nem pequei, eu acabei de nascer e não pequei. Mas nós somos pecadores por herança, como eu falei com vocês, através de Adão e Eva que pecaram. E então nós temos já um encontro marcado com a morte. Mas a Bíblia diz que houve um que não teve nenhum pecado sequer. E inclusive naqueles dias lá, do domingo até a sexta-feira que ele foi crucificado, ficou em Jerusalém sendo inspecionados pelos doutores, mas não encontraram erro, não encontraram falha, não encontraram pecado em quem? Em Jesus Cristo. E então eu começo a entender que quem peca tem um encontro com a morte, e quem não peca não tem um encontro marcado com a morte. Então, se tinha alguém que não precisava lutar com a morte, enfrentar a morte, era Jesus, porque ele não estava debaixo da lei que Paulo nos ensina aos Romanos capítulo 5, nos ensina também aos Romanos capítulo 6, porque a morte está vinculada ao pecado, e se Jesus não tem pecado, ele não precisa morrer. Mas aí entra um paradoxo, porque aquele que não precisava morrer, já tinha combinado, não tinha um encontro marcado com a morte, não tinha necessidade, mas já tinha combinado com um pai desde a eternidade, que morreria por amor a mim e a você. O único que não precisava se encontrar com a morte, se encontrou, não por causa do pecado, mas por causa do amor. Tanto me amou, tanto te amou, que se encontrou com a morte, lutou com a morte e venceu a morte, como nós falamos, as terras temeram, e ele venceu a morte por amor a mim e a você. Você pode dizer amém? Você pode agradecer ao Senhor por isso? Amém? Ele já havia falado, Pai, eu vou enfrentar a morte. Isaías 53:5, nós temos aqui, diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías confirma exatamente isso. Jesus não pecou. Ele não precisava se encontrar com a morte, mas por causa das nossas transgressões é que ele foi transpassado. Por causa das nossas transgressões que os cravos transpassaram as suas mãos, os seus pés, que a coroa de espinho transpassou o seu crânio. Cientistas dizem que foram tão pontiagudos, tão profundos, as marcas dos cravos que perfuraram o crânio, o osso do crânio de Jesus, e chegaram a atingir a massa cefálica de Jesus, aquela coroa de espinhos, porque não foi colocada com carinho, era colocada e caía, e eles batiam aquela coroa, machucavam ele com aquela coroa, espancavam ele, usavam madeiras, objetos para bater aquela coroa e cravar na cabeça dele. Então, por causa das nossas transgressões é que ele foi transpassado. Por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados, que ele foi castigado, que ele foi moído. E por causa das suas pisaduras, que nós fomos sarados. Por causa da sua marca, que nós fomos libertos. Por causa da sua marca, que nós fomos salvos. Por causa daquilo que deveria ter sido por nós, como Leila falou aqui, nós que merecíamos isso, mas ele que tomou para si esse castigo, como um pai que fala, não, meu filho errou, mas pode cobrar de mim o erro que ele cometeu. Foi assim que Jesus fez. Cobraram dele, aquele que não merecia ser cobrado, o castigo que estava reservado, separado para mim e para você. E então um inocente morre por mim e por você. E nós olhamos lá para a história no Egito, há 3.450 anos atrás, e vemos um cordeiro, um filhote de carneiro, morrendo, um inocente, um filhote de um animal morrendo de forma inocente, mas precisando derramar o seu sangue para que os primogênitos não morressem. E então, nesse momento, Deus dá o seu primogênito por mim e por você, para que a morte também não pudesse ter um encontro implacável conosco. Na nossa vida física, continuamos tendo um encontro com a morte, entenda isso. Mas a questão é que até Jesus, todas as pessoas morriam fisicamente e não poderiam dali ressuscitar. Não poderiam ir para o céu, não poderiam ter a vida eterna. Por quê? Eram presas pela morte. Mas então, de Jesus em diante, existe a morte física, mas existe a salvação.
Existe a ressurreição não para esse mundo físico, mas para um mundo chamado mundo espiritual. E então, a partir desse momento, por isso que lá na cruz, Jesus falou com o ladrão, quando ele disse que se converteu, aceitou Jesus e falou: Senhor, quando estiverem no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus falou: não se preocupe, porque hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não estou dizendo que há 2017 anos atrás ele foi para o paraíso, mas porque a Bíblia ensina que no dia do juízo final, todos irão ressuscitar para o julgamento, e aqueles que serão condenados, e aqueles que serão salvos. Então Jesus está dizendo para ele: você vai dormir agora, e quando você acordar, você tem essa coisa, né? Você dorme principalmente de domingo para segunda, você fecha o olho, né? Sei lá, 11 horas, meia-noite, mal fechou o olho, já deu 6, 7 horas da manhã, já está na hora de acordar, não é? Parece que você dormiu 5, 6, 7 horas, parece? Não parece. Então é esse conceito que Jesus falou com o ladrão da cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no reino dos céus, porque ele dormiu, ele morreu e dormiu, mas quando ele acordar, vai parecer que foram alguns segundos depois, ele vai estar com Jesus lá no reino dos céus. Então, por causa de Jesus, a partir dali, as pessoas não morrem, não ficam mais mortas, mas agora ressuscitam e vão ser ou condenadas, mas aqueles que aceitaram a Jesus, reconhecem o sacrifício de Jesus, vão viver a vida eterna junto com Jesus. E então, a partir daí, podemos entender o conceito da salvação. Podemos entender o conceito da morte, mas da ressurreição que Jesus nos propõe. Quero passar um vídeo rapidinho para vocês. Queria que você prestasse bem atenção, e após esse vídeo eu vou concluir sobre a ressurreição.